E aí, Felipe, como é que está você? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Bom dia. Que honra estar aqui dia. contigo essa manhã. Beleza. Primeiro eu quero agradecer você por ter aceito o nosso convite para estar aqui conversando um pouco com a gente. Tá? Para quem não sabe, o Felipe, ele é marido da Letícia, que é minha filha. Então ele é meu genro. Né? É isso aí. E é uma alegria muito grande poder ouvir você hoje, compartilhar um pouco da sua experiência. Então, tudo que eu falei aqui, como eu disse para você, eu acho que faz muito sentido com a sua experiência. Então, eu quero que você, na sua palavra já inicial, compartilhe também um pouco da sua experiência a partir daquilo que a gente abordou aqui. Legal, legal. Pastor, todos os princípios que o senhor colocou são relevantes e fazem total sentido, principalmente nesse momento, né? Eu venho de uma veia de empreendedor e tentando empreender já tem bastante tempo. E no início sofrendo com vários desses pontos, né? Ouvindo o conselho de todo mundo, pessoas que construíram, pessoas que não construíram, ficando temeroso em alguns aspectos, em alguns momentos, gastando sem ter recebido, né? Contando com aquele valor prometido. A gente que trabalha nessa área comercial fica com aquela promessa de um cliente e tudo mais. Então isso tudo faz sentido. Mas existe algo, pastor, que para mim me marcou muito nessa trajetória e eu acredito que foi a chave que realmente abriu essa porta financeira e que começou a proporcionar um crescimento nessa área na minha vida, na vida da nossa família, da empresa e tudo mais, que é a questão de como nós lidamos com a oferta, né? Como nós lidamos com o dinheiro. Então, assim, há mais ou menos 3 anos, comecei a me dedicar e a pesquisar, ler e participar de seminários sobre isso, porque eu queria entender por que algumas pessoas prosperam tanto e outras não, né? E muitas fazem as mesmas coisas, são dizimistas, enfim, o que acontece, o que as difere, né? E eu percebo que a Bíblia ela é um livro sobre oferta, né? A Bíblia é um livro sobre Jesus e Jesus nas mãos de Deus é uma oferta. A Bíblia fala mais de dinheiro, fala mais de oferta do que de oração, do que de fé, inclusive fala mais de dinheiro do que de salvação. E é interessante porque há um contraponto, né? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro, Deus não quer o nosso dinheiro, né? A prova disso foi que ele recusou a oferta de Caim, ele recusou a oferta de Ananias. Então, qual que é o princípio, né? Então, o primeiro princípio que fez com que realmente isso destravasse, para mim, é a honra, né? É algo que o senhor vem falando há muito tempo, o pastor Igor comentou na segunda-feira sobre isso também. Então, eu acredito que a honra seja a chave que realmente abre, uma das chaves que abre essa porta da provisão nas nossas vidas, né? Muito bom. Agora, eu sei que o Felipe, ele entendeu que quando nós realmente somos liberais, entendendo que o que Deus nos dá a mais é semente para ser semeada, destrava muita coisa. Agora, Felipe, é muito importante a gente compartilhar, porque tem muitas pessoas que estão começando a empreender, aquela senhora que está começando a fazer biscoito para vender, ou então aquele senhor que está começando, de repente, uma oficina, uma borracharia, sei lá. Às vezes as pessoas pensam que vai dar certo de primeira. Quantas vezes você tentou e não deu certo? E conta pra gente aí, quando é que você percebeu que as coisas começaram, então, a acontecer de forma sustentável? Legal. Bom, pastor, eu já tive 3 negócios, né? 3 empresas. E a quarta, que foi a editora, inicialmente não deu certo e depois com mais empenho deu certo. Então, eu entendo que eu quebrei 3 vezes, né? E só na quarta vez que as coisas começaram a melhorar e na quinta que realmente deu certo. Então, eu acho que há uma questão do empenho, da constância, tá? Mas existe uma questão que vem até antes disso, que está relacionado à identidade, está relacionado a propósito, né? Então, eu acho que quando você monta um negócio
e o teu único intuito é a questão financeira, qualquer vento que bater, qualquer momento de perda, você vai acabar desistindo. Então, quando o que você faz está linkado com o teu propósito de vida, isso tende a dar certo, porque existe uma diferença entre união e unidade, né? Se você pegar um saco de laranja, por exemplo, elas estão ali todas juntas, mas se você rasgar o saco, cada uma vai para um lado. Então, essa questão de Gênesis tem um versículo que fala sobre isso. No momento que eles estavam construindo a torre, Deus desce à terra e ele fala, olha, se vocês estiverem unidos no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, nada vai te parar. Então, eu acho que isso tem a ver com propósito. Então, a dica que eu deixo, a palavra que eu deixo para essas pessoas que estão empreendendo é entender se esse empreendimento tem a ver com o teu propósito de vida e se isso vai transbordar na vida das outras pessoas, né? Se for só sobre dinheiro, a tendência de não dar certo é muito grande. Agora, é muito interessante que eu também percebo que muitas pessoas, elas se conformam e elas se acomodam. Por exemplo, eu sempre estou falando aqui a irmãs, não é? As irmãs que trabalham, inclusive eu tenho certeza que algumas mulheres que estão limpando casas, porque esse é o trabalho delas em outra casa, não na sua, elas estão me assistindo aí, de repente, até outro dia alguém disse assim, meu Deus, minha mãe não larga esse telefone do pastor Josué aí, não larga esse telefone. A irmã ia para a sala com o celular, ia para a cozinha com o celular, né? E ela limpando tudo, vai no quintal lá com o telefone. No celular. Querendo aprender, não. É muito importante, tá, que as pessoas entendam. Você, irmã, que é do lar, você que pode ajudar o seu marido na área dele, você que de repente não começou nada, mas pretende começar, você que já começou, preste atenção. Qualquer pessoa que queira progredir na vida, ela precisa ter, sobretudo, fome de conhecimento. Ela precisa ter fome de saber. Ela precisa ter um alto nível de curiosidade. Eu percebo que o Felipe, tá? Eu acompanho o Felipe, e ele sempre está simpósio, seminário, curso, quer saber. E aí, quando ele ouve falar que alguém é bem sucedido na área que ele trabalha, ou uma área parecida, ele quer saber. Então, ô Felipe, qual é a importância de quem está em qualquer área nunca parar de buscar conhecimento? Legal. Pastor, isso é muito importante. Até ontem eu estava acompanhando o Kaiser, né? De manhã. A live dele, 6 da manhã. E aí, compartilhando o que ele estava falando aqui com o pessoal do escritório depois. E o questionamento foi justamente esse, né? Por que sacrificar uma hora de sono para poder ouvir um cara que não tem a ver com o nosso segmento aqui, editorial, né? E a resposta é exatamente o que o senhor falou. Nós somos a média das pessoas que a gente ouve, que a gente convive. Então, a importância de você ouvir pessoas de fora e buscar esse conhecimento é que é só dessa forma que você consegue se modelar. Então, você consegue extrair o que há de melhor num cara que empreendeu e deu certo. O Kaiser estava dizendo que ele está agora buscando faturar 1 bilhão. Isso, para quem tem negócio, é algo surreal, né? E ele vende, e uma empresa dele que vende pedal gel. Esse aparelho agora que você pisa e sai o gel, né? Por conta dessa pandemia e tal. E ele falando sobre isso. E isso me destravou algumas coisas. Ele estava falando sobre internacionalização, colocar a empresa dele para fora do país. Eu falei, cara, olha como faz sentido. Isso, uma coisa que eu nunca tinha pensado, ou nunca tinha imaginado como seria, já me deu um insight para eu procurar saber como seria esse processo de internacionalização do nosso negócio. Então, a questão é que normalmente nós estamos vivendo ao lado de pessoas que estão no mesmo nível que nós ou um pouco acima. E é só buscando esse conhecimento fora, seja na internet, hoje com a internet, com as lives, com o YouTube, você tem acesso a tudo, que você consegue ouvir pessoas de outra frequência. E aí você consegue ir crescendo a sua e aumentando o seu nível. Então, acho que esse é o principal segredo, é nunca parar. Então, veja só, ontem eu conversando com o pastor Paulo Lima aqui, não sei se você ouviu, ele disse assim, ó, o que eu faço hoje
foi um insight que eu tive quando eu assisti uma reportagem. Olha só. Ele falou, ó, o que eu faço hoje, há 22 anos atrás, eu estava ouvindo uma reportagem e eu disse, pô, isso vai vir para o Brasil e quando vier, eu já vou estar preparado. Aí ele foi, se equipou, fez o curso e tal, e quando chegou, o cara chegou no Brasil, disseram, só que não tem ninguém que faça isso. Opa, tô aqui, ó. Entendeu? E até hoje, ele é um homem que Deus tem abençoado nessa área. Você legal. Assistindo o Kaiser hoje pela manhã, aí, pô, veio um insight. Espera aí, eu não tinha pensado em, de repente, fazer o meu trabalho acontecer na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, e é possível. Então, exatamente. Percebe? Por isso que eu falo, o grande problema da maioria das pessoas é só andar com os iguais e ouvir só aqueles que realmente, às vezes, não têm algo mais. Você está me entendendo? Então, por isso que eu falo, às vezes, você que trabalha, vamos voltar, você que está fazendo alguma coisa para sobreviver agora na crise, por que você não vai no YouTube e começa a ouvir gente, tá, que tem uma história que começou exatamente como você está começando, e de repente, em ouvindo essa história, você falou, opa, entendeu? Aqui está um caminho, aqui está um caminho. Você está me entendendo? Exatamente. Por isso que eu sempre digo às pessoas, você não pode parar de ouvir quem está muito mais à frente que você, você não pode parar de ler quem já chegou onde você gostaria de chegar, você não pode também achar que se modelar no outro, isso aí é algo errado, te diminui. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Todos, eu penso que desde a época de Adão e Eva, todos que venceram na vida se inspiraram. Inspiraram em alguém. Inspiraram, tá? Então eu quero te fazer uma pergunta agora. Quem que você se inspira? Em quem você se inspira? Fala aí 3 caras que você se inspira. Legal. Bom, na área de empreendedorismo, o Kaiser é um cara que eu acompanho muito, porque é um jovem milionário e tudo que ele conquistou, em tudo que ele fala, ele dá a glória a Deus, né? Ele diz que não é por força dele, é por força de Deus. Então é um cara que eu me inspiro muito nessa área de empreendimento, de empreendedorismo. O Érico Rocha é um cara que eu acompanho demais também, e ele sempre traz um insight novo para nós. O senhor é um cara que eu me inspiro muito, porque tem uma história de superação, sabe como é conviver com pouco e crescer batalhando e conquistar alguma coisa. Então, são pessoas que eu me inspiro para poder me moldar, me modelar. E só uma fala rápida, pastor, nessa questão de modelagem, até para o pessoal entender. Gente, modelar não é você copiar alguém, tá? Porque a Xerox nunca sai igual ao original. Então você vai ser o errado, você vai tentar ser alguém que você não é. Modelar é você manter a sua essência, mas se baseando, se inspirando nessas pessoas, em alguém que realmente te incentive a crescer. E outra, né, Mel? Eu sempre digo, você se inspira nas pessoas e a metodologia, a estratégia pode ser a mesma. O Leão Hill, ele estudou e ouviu milhares de homens de negócio bem-sucedidos no mundo, não é? E aí ele pegou tudo que todos eles faziam em comum. O que é que o empresário na Índia bem-sucedido fazia que aqui no Brasil o empresário bem-sucedido fazia também? O que o cara lá da Inglaterra fazia para ser bem-sucedido que o camarada lá dos Estados Unidos fazia também? Ele escolheu 8 pontos, 8 leis, que todos eles, em comum, faziam para chegar onde chegaram. Aí ele diz o seguinte, se você fizer isso, você vai ter resultado sucesso. Parecido. Aí. Isso é modelar, você está me entendendo? É você praticar os mesmos princípios, é você praticar, de repente, a mesma estratégia. Isso pode ser desde você que é líder de um grupo de mulheres que limpa a casa, para você que é um executivo de uma multinacional, ou então você é dono de uma grande empresa. Mesma coisa.
Exatamente. Então eu quero agora, você tem 3 minutos para deixar uma mensagem para todos, entendeu? Que estão nos ouvindo e que precisam romper nesse tempo aqui. Deixa uma palavra para todo mundo. Legal, aí. Muito bom. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar é: não escute pessoas que estão abaixo de você, que não conquistaram o que você já conquistou. As críticas, elas precisam vir construtivas de pessoas que já construíram, que já chegaram lá. Então, as pessoas que falam para você, isso está errado, isso não vai dar certo, avalia quem é essa pessoa para ver se isso realmente vale a pena, tá? Porque a gente fica travado, não faz o nosso propósito, não cumpre o nosso propósito por conta de ouvir pessoas que nunca conquistaram nada, tá? Então, essa é a primeira. E a segunda é a gente entender que o dinheiro, ele é uma semente. E assim como ele é uma semente, ele está dentro de uma lei que Deus instituiu na terra, que é a lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Então, a pergunta de reflexão que fica nessa manhã é: onde você está plantando o seu dinheiro? Qual é o terreno que você está plantando o seu recurso, o recurso que Deus está te dando? Sendo ele pouco na sua visão ou muito, o que você tem feito com ele? Então, a gente poder entender que tudo vem de Deus, assim como o pastor Paulo Lima sempre fala, né, em João 3,27, o versículo que me marcou muito, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Então, tudo que nós temos vem de Deus. E o que nós temos feito com isso? Então, que a gente possa ter realmente discernimento. Deu uma travada, gente. Deu uma travadinha aqui, eu acho que lá no... Deu uma travada. Estou te chamando. Caiu, deu uma travada, não é? Travou, caiu aqui, mas vamos lá. Você quer completar? Só completar o seu raciocínio. Não, bem rapidinho, era só para deixar essa mensagem, para a gente entender realmente o recurso financeiro que Deus tem nos dado como uma semente e semear em projetos que realmente valham a pena. Okay. Isso. Tá, agora eu vou tirar uma foto aqui então, para a gente colocar lá, vai lá. Aí, beleza. Vamos orar então, Felipe, por todos aqueles que precisam de uma bênção de Deus na sua família, na sua casa, certo? Nas suas finanças. Pai, nós louvamos o teu nome pela vida do Felipe, pela vida da Letícia, do Joaquim, da sua empresa, de todos os colaboradores que trabalham com ele. Nós louvamos o teu nome porque tu és um Deus fiel. Se nós chegamos até aqui é porque o Senhor nos trouxe. Nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos. E nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Agora, Pai, mais de 1000 pessoas estão orando conosco agora. Onde houver uma mulher, um homem, um casal, uma família, precisando de uma resposta, precisando de uma intervenção sobrenatural das tuas mãos. Pai, cobre estas pessoas agora e alcance-as com um milagre de transformação, um milagre de multiplicação, um milagre de prosperidade. Pai, abre os olhos, abre a mente, dá uma ideia, Pai, para que as pessoas possam, de repente, começar algo que dê um resultado extraordinário para a manutenção da vida e para que sejam também patrocinadores da causa do reino. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a todos, hoje e sempre. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Felipe, dá um abraço. Amém. Dá um abração aí em todo mundo. E a gente termina sempre dizendo que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça. Deus abençoe. Amém. Valeu, pastor. Tchau, tchau. Você gostou? Clique aqui no gostei. Clique também no sininho para você sempre ser informado dos vídeos que nós postamos aqui. E lembrando que até o dia 31 nós estaremos postando os vídeos da live desta série Minha Família Vai Viver um Milagre. Eu dividi em 3 temas. A primeira semana falando sobre o desafio de criar filhos para Deus. A segunda semana, inteligência financeira, sobre finanças. E a quarta semana, sobre sexo e sexualidade. Uma bênção. Não perca nenhum vídeo. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva ainda hoje. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Até o próximo vídeo.